Neste último bloco do Literato, Lira Neto comenta sobre a relação de Castelo Branco com a imprensa e com o jornalista Carlos Lacerda. Confira agora. É interessante notar que o Castelo era um admirador, ele tinha uma relação meio de amor e ódio com o Lacerda, né? A rotina do Castelo... Ele lia muito, Carlos Lacerda. A rotina do Castelo pela manhã era ler, né, de cabo a rabo, da primeira à última página, ler o jornal do Lacerda. Né, ler os artigos do Lacerda. Um epitáfio muito respeitoso. Exatamente. Quando o Castelo morre, quando inclusive o Hélio Fernandes, né, faz aquele epitáfio translocado, tal, né, dizendo que a humanidade não perdeu nada, muito pelo contrário e tal, o Lacerda faz um epitáfio mais generoso. E o Castelo, ele lia muito jornal, ele era um leitor compulsivo de jornal e se guiava muito pelo que a imprensa dizia. Ele tinha reações, né, de ódio ao ler jornal, tinha reações de mágoa ao ler jornal, ele achava que os jornais não estavam compreendendo os seus objetivos e tudo mais. Tal, né? Então era assim, um homem que como eu disse, né, que sofreu horrores nas mãos, inclusive dos chargistas, né, que ele era um ótimo material para um bom chargista, né, e em nenhum momento o Castelo pensou em cercear, né, o direito da imprensa dizer o que achava do governo dele e até mesmo da pessoa dele. Ele próprio foi jornalista também, né? Ele chegou a escrever... É engraçado que o Castelo, isso também é uma coisa que pouca gente sabe, legalista, né? Dentro dele era legalista. Ele assinou nos anos 30 uma coluna com pseudônimo, né, em que o assunto mais recorrente era: militar não se deve misturar com política. Né? Então, já nos anos 30, né, essa compreensão, essa concepção que ele tinha e que depois viria a ser, né, adaptada aos novos tempos e às novas situações, já era manifestada lá nos anos 30, na época que ele, né, ainda era um oficial em começo de carreira. Por conta dessas veleidades intelectuais que ele tinha, né, ele achava que escrevia bem e tal, tinha um texto meio pedregoso, mas achava que escrevia bem tal, e ele admirava muito os intelectuais, ele frequentava José Olímpio, né, mesmo quando presidente, né, e a Raquel foi muito amiga do Castelo, né, não esqueçamos que foi da casa dela que ele saiu para a morte, né, e o Castelo sempre teve uma insatisfação pelo fato de que a nata da intelectualidade brasileira estava do outro lado, né, mas para ele aqueles autores não eram os autores que interessavam a ele gostava dos clássicos, era Gilberto Freire, a própria Raquel, que era mais uma questão de amizade do que de admiração pela obra, até porque era a obra sobre o Ceará, e que ele se identificava. O Castelo nunca deixou de ser cearense. Mas a Raquel se alinhou com a ditadura, porque teve vários intelectuais de primeira hora se alinharam mesmo e deram apoio. Sim, Rubem Fonseca, inclusive. Né? Mais outro. Né? Como foi esse tipo de apoio? Olha, aí é que eles fizeram propaganda, o IBAD financiou, né, republicação de revistas, de peças, de livros, né, e tentando justamente atrair, né, para a causa intelectuais, né, do porte, por exemplo, no Rubem Fonseca e tudo mais. Tal, né? Então, esse pessoal apoiou, sim, a ditadura, a Raquel apoiou a ditadura, né, boa parte das reuniões, né, ela sabia de tudo que estava acontecendo, né, ela sabia quem é que frequentava Nascimento Silva, ela frequentava Nascimento Silva. Né, então, assim, a relação do Castelo com os intelectuais era a relação realmente de alguém que admirava, né, a literatura, que admirava as artes, mas sempre com aquele gosto, né, achando que toda aquela literatura de protesto que estava se produzindo, toda aquela Boal e tudo mais, para ele aquilo era lixo puro. E o Paulo Afonso nos fez para você, Lira, essa seguinte pergunta. Aliás, na verdade, um pedido. Ele pede que você fale um pouco sobre o homem Castelo, após o cargo de presidente, e a rotina, como ele viveu, onde ele viveu, como é que depois da vida dele como presidente, ele passou nesse curtíssimo espaço de tempo, na verdade. Se você olhar a declaração de renda do Castelo antes de assumir a presidência e a declaração de renda dele depois de assumir a presidência, você vai notar que o patrimônio dele decresceu praticamente. Né? Você pode dizer tudo do Castelo, né? Menos que ele tenha utilizado o poder em proveito próprio. Ele, quando saiu da presidência, tinha um carro usado, comprou um carro usado, em que ele próprio dirigia, né? E muito mal, muito mal, inclusive, né? E tinha uma vida absolutamente espartana.
né? Não tinha um grande patrimônio, a declaração de renda tem um túmulo no cemitério não sei de onde, um apartamento dele, né? E algumas letras, algumas ações de algumas empresas que qualquer pequeno acionista teria, coisas que nós poderíamos ter uma ação de uma empresa ou outra, né? Então, assim, o Castelo tinha o estilo de vida dele sempre foi muito espartano, né? Inclusive, no poder, no exercício do poder, né, ele ficava meio à vontade no palácio lá, né, porque ele achava que aquilo era muito, muito grande e que era muito solitário. Você imagina que um cara, né, assumiu a presidência nas circunstâncias que assumiu, viúvo, né? Ou seja, a solidão do poder se manifestou de forma muito, muito, muito imediata, né, no Castelo. No governo do Castelo, começaram a surgir os primeiros registros de tortura. Como é que era a relação do Castelo com esse tipo de prática? O livro cita uma carta bastante contundente de um cara que foi torturado e mandou uma carta para o Castelo narrando, né, toda a história, como é que ele foi torturado, por quem, aonde, de que forma, onde é que apanhou, onde foi que bateram e tal. E a carta foi que moveu o Castelo a fazer uma investigação pro forma, né, em que mandou que o Geisel apurasse aquilo que você estava falando naquela hora, e mandou que o Geisel apurasse se essas denúncias tinham fundamento, né? E o Geisel perguntou, né, por sua vez, ao imediatamente inferior, e assim foi na cadeia de comando toda, disseram, não tem tortura aqui não. Aí subiu de novo a informação, voltou para o Castelo e disse, não tem tortura não, né? E isso o satisfez, né? Isso o satisfez. E ele absolutamente silenciou, né, sobre essa mancha, né, que viria a se tornar uma prática comum e institucionalizada, né, dentro dos porões da ditadura, né? O que a gente tem que ter em mente também é que nos regimes de exceção, a coisa acabou num regime de exceção, a coisa acabou se naturalizando e a própria tortura virou uma prática de interrogatório absolutamente normal, né? Interessante. Banalizou-se. Rotineira, que o segundo, né? O único presidente, pelo menos segundo Hélio Gaspar, ele foi só um minutinho, tem uma coisa que me tortura, me lembra muito bem, que quando o Boal foi torturado, né? Aí o cara lá torturando dizia, confessa, e o Boal, confessar o quê, rapaz? Confessa. Tá bom, eu confesso. Abri, o que é para confessar? Aí o cara foi olhar lá e disse, você confessa que você deu entrevista no jornal no exterior dizendo que tem tortura no Brasil. Agora, um das lacunas, um dos hiatos do livro, que eu acho que Castelo começa com o discurso da legalidade de entregar o poder aos civis. Ele, no entanto, o mandato dele é prorrogado, e no final, já quando ele perde a briga de força com Costa e Silva, ele endurece muito. Não é? Ele fecha congresso, tem lei de imprensa, ele caça mais mandatos, inclusive essa nova lista de cassações vai até o AI4. Você Exatamente. Teve uma interpretação que ele quis delimitar o poder. Essa interpretação não é a minha, essa interpretação é a dos castelistas. Então, o que eu acho é que ele quis endurecer o regime mesmo, não é? Viu que o Brasil teria que ficar mais tempo diante de uma ditadura, e que ele fracassou naquele projeto inicial utópico que você fala que era ilusão. É muito confortável para a gente, 40 anos depois, aqui sentado nessa cadeira tomando água, né, nesse ar-condicionado, a gente julgar o que passava pela cabeça de qualquer pessoa naquela circunstância, naquele momento político. Lira, mas a história julga. Nós sempre olhamos do passado com os olhos do presente. Tá, eu não estou isentando. Então, o juízo de valor sempre é comum ao homem. Claro, eu não estou me isentando de fazer alguma apreciação que condene, por exemplo, o Castelo perante a história. Não é isso. Mas tem números. Meu objetivo ao escrever o livro não era julgar Castelo, era fazer exatamente isso que está acontecendo aqui. É que os leitores discutissem essa história e tirassem as suas conclusões. Eu não impus nenhuma decisão de julgar, mandá-lo para o céu ou para o inferno. Eu acho que quero que quando o leitor termine de ler, na última página... Mas você julga, Lira. Bem, claro que julgo. Eu não sou um robô, eu não sou o Dr. Spock, né, que é sem emoção e tal. E claro que eu tenho... Bem. Dá uma no ferro na ferradura, mas no final você toma posição. Eu queria pedir que o Felipe, o Anderson e, por fim, o Lira fizessem suas considerações de avaliação final do livro, do que é que se condensa, se Agora ele ficou com raiva de mim, ele vai me... Você é um provocador.
Eu agradeço aí o convite do Tibico para participar desse bate-papo, na verdade. Não sou um especialista em Castelo, acho que o Lira tem muito mais, fica muito mais à vontade para falar sobre Castelo do que eu. Venho aqui na condição de um jornalista que teve a possibilidade de resenhar o trabalho do Lira, né, e de levantar algumas informações sobre um personagem que é tão complexo, né, e imagino que tão espinhoso de ser abordado como biografado. Eu acho que o Lira ele teve muita honestidade na medida em que, como ele próprio falou, ele contemplou o homem em suas contradições. Ele não parte de preconceitos com relação ao Castelo. Eu acho que esse é um ponto positivo. E se o Castelo foi efetivamente para o céu, para o inferno, eu acho que os historiadores, aí, enfim, o povo da academia talvez possa até dar uma... Eles têm essa capacidade? Não sei, talvez tenham. Mas enfim, é isso. Agradecer eles querem. E dizer que dizer que é um prazer reencontrar Roberto Maciel, Lira e Anderson, né, colegas de profissão. É isso aí. Bem, eu acho que o Lira fez um grande livro, um grande trabalho, um trabalho de fôlego, um trabalho de historiador, apesar de não ser historiador, ser jornalista, mas Jacques Legouff, no livro História e Memória, ele fala de quanto a história não tem de imaginação. É um debate sobre a verdade, porque o historiador, a Clea Bose também fala isso no livro dela, belíssimo, Memória de Velhos, onde ela resgata histórias de velhos do início do século, de São Paulo, que viveram aquela revolução. É um livro que eu me arrepio, porque são velhinhos, tendo voz. O livro do Lira também me emocionou muito. E é uma linha que está chegando no Brasil, a linha de biografias, e a linha da Clea Bose, que é a linha da oralidade, a linha da pesquisa em documentos, jornais, a linha que se foge de uma história mais positivista, uma história mais acadêmica. Mas eu acho que o Lira fez um livro concreto, real, e eu acho que aqui dentro dessa... Cada leitor, na sua expectativa, né, de informação, vai tirar as conclusões muito importantes sobre um momento crucial da história desse país. E eu vou dizer uma coisa, eu acho que se vocês saíram daqui, né, exatamente com essa pergunta que foi feita, aí, cadê o Castelo está no céu ou está no inferno, né, só ter provocado essa discussão, eu acho que o livro já se torna útil, porque eu sou um cara movido pela curiosidade, né, eu acho que o jornalista é movido pela curiosidade. E o que me moveu a escrever sobre o Castelo foi justamente essa curiosidade. O que me move a escrever é a curiosidade. Eu espero que vocês fiquem curiosos, né? Que vocês tirem as suas conclusões, que concordem com o que eu disse ou o que eu não disse, concordem com o Anderson, com o Felipe, mas leiam o livro, discutam o livro. E eu acho que na minha profissão, né, eu que comecei fazendo redações feitas pela minha mãe, né? Eu acho que eu entrei num caminho meio sem volta, que às vezes me dá um certo nervosismo, uma certa angústia, porque eu resolvi, de uma vez por todas, isso já há algum tempo, já há 1 ou 2 anos, decidi que a vida de redação, né, não comporta a minha inquietação mais, né? Eu não gosto mais, não me imaginaria hoje trabalhando dentro de uma redação novamente. E eu acho que outros de vocês, os amigos jornalistas que estão na plateia, os estudantes de jornalismo, se permitam também fazer algumas ousadias, como eu fiz, abdicar do FGTS, da carteira de trabalho, da CLT, para viver por conta e risco dos meus livros e dos meus personagens. Chegamos ao final de mais uma edição do Literato, programa realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Nos veremos no próximo programa, quando teremos a oportunidade de entrar em contato com mais uma grande obra da literatura brasileira. Até lá!